Olá, eu sou a professora Lenita e vim conversar com vocês hoje sobre educação no futuro, ou educação do futuro. Aconteceram 2 episódios recentemente e eu resolvi compartilhar com vocês. Hoje meu filho estava brincando aqui no condomínio onde eu moro e o playground é bem pertinho ali da portaria. E tem uma área que é como se fosse uma área para os funcionários, né, que trabalham aqui. Tem uma cozinha minúscula, um espacinho ali com micro-ondas e tal. E eu sempre falei pro meu filho, lá você não pode brincar, porque lá não é a sua casa, lá é o espaço onde as pessoas trabalham. Então tem os porteiros, tem o pessoal que cuida da limpeza. E não é legal, né, as crianças ficarem invadindo aquele espaço como se fosse uma extensão da sua própria casa. Aí sempre falei, não quero você brincando ali, porque atrapalha o trabalho das pessoas. Enfim, geralmente as crianças elas costumam obedecer com algumas ressalvas, né? Às vezes escapa um pouco. E aí, já tinha um tempo que ele estava brincando, eu fui lá para dar uma olhada e bem na hora que eu chego para ver o que estava acontecendo, onde ele estava brincando, onde eu não deixo ele brincar. E o rapaz que cuida da limpeza, ele estava falando em alto e bom tom para os meninos. Ele estava no corredor ali onde ele transitava e ele falou: gente, eu limpo isso aqui todos os dias e vocês ficam espalhando as coisas. Eu acabei de limpar e vocês estão cortando papel. Inclusive, eles tinham pego papel, caneta e tesoura emprestado na portaria, sendo que a nossa casa é bem próxima da portaria, não precisaria disso para incomodar as pessoas no seu trabalho. Enfim, estavam cortando lá os papéis, atrapalhando a limpeza do menino que tinha acabado de limpar. Quando esse menino passou no corredor e ele me viu ali, ele entrou em pânico, começou a ficar desesperado, começou a chorar. Ai, eu não falo assim com eles, eu falo com educação e eu sempre converso com eles assim. Aí ele começou a me falar das coisas que ele fazia no condomínio, que ele cuidava disso, daquilo, e sempre as crianças largam tudo jogado e espalham as bagunças deles e não juntam. Enfim, e eu já conheço o trabalho do menino, eu sei que ele é um menino muito esforçado, muito batalhador, e é uma pessoa que faz as coisas com amor, com capricho, sabe? Com detalhes, riqueza de detalhes, que é muito importante hoje em dia. Às vezes as pessoas desenvolvem a função com mau humor, com raiva daquilo que faz, e outras desenvolvem com tanto carinho, tentando dar o seu melhor, e isso acho que tem que ser valorizado. Esse menino até cultivou uma flor na casa dele mesmo, além dele cuidar das flores do condomínio, ele trouxe um vasinho de flores pro meu sogro de presente. Eu acho isso uma coisa muito louvável, né? Porque ele não precisaria fazer isso. Mas enfim, é um menino muito bacana. E aí ele arrumou uma choradeira, um desespero, acho que de medo de perder o emprego. Eu falei pra ele, pelo amor de Deus, para com isso. Está coberto de razão. Eu jamais tiraria a sua razão para dar razão para as crianças que estão bagunçando onde não era para elas estarem, porque elas podem brincar no play tranquilamente e espalhar os brinquedos delas, mas depois recolhê-los, né? É uma área comum de convivência de todos, de todas as 74 casas que tem aqui. Então, não é a extensão do seu quintal, né? Não é uma continuidade da sua casa. Precisa ter regra, precisa ter limites. E aí eu falei para ele, para com isso, você tá certíssimo, você falou honestamente, uma linguagem totalmente verdadeira, que é assim que se conversa com crianças. E impõe para elas limites. E aí, outra coisa que me chamou a atenção que eu gostaria de compartilhar é que eu fui na reunião de pais do meu filho, e aí a professora estava falando que uma criança não terminou a atividade dela do dia, né? É um primeiro ano, então são atividades importantíssimas de alfabetização. A criança não terminou e quando todas as crianças saíram para fazer alguma outra atividade externa, ela falou para essa criança ficar junto com ela, falou, a gente vai terminar agora a atividade que você não terminou. Ok, a criança chegou em casa aos prantos, chorando pelo castigo. E a mãe ligou na escola, né? Os pais ligaram na escola para conversar com a coordenadora pedagógica e chamar a atenção. Não falou nem diretamente com a professora, porque um assunto assim a gente pode resolver diretamente com o professor, né, gente? É só conversar, saber como aconteceu, o que aconteceu. Mas enfim, foram direto na coordenação pedagógica
para tirar satisfações do que tinha acontecido, para a professora deixar a criança de castigo. Aí eu fico pensando o seguinte, eu interrompi a professora, eu falei, professora, se a senhora julgar que tem aqui, eu não acredito que isso seja um castigo, né? Terminar o que você não fez. Mas se a senhora julgar que tem que colocar o meu filho de castigo, a senhora esteja à vontade, porque quem manda na sala é a senhora. A senhora é uma autoridade quando eu não estou presente, então ele tem que obedecer o que a senhora disser. Aí ela falou, ai mãe, mas não é todo mundo que pensa assim. E aí eu fico pensando, quem são essas pessoas que pensam diferente disso? O que a gente está esperando para a educação dos nossos filhos e dos nossos alunos, se a gente pensa fora disso? Porque se eu não faço uma criança cumprir uma obrigação em casa, e aí a autoridade que ela tem o primeiro contato fora de casa, um contato social, é um professor, certo? Porque fora do contexto da casa, a criança vai à escola. E aí, se eu deixo para ela muito claro que ela não precisa obedecer esse adulto, que ela não precisa respeitar a hierarquia desse adulto, o que eu implanto na mente destas crianças? Porque é claro que quando ela se meter em apuros, quando ela enfrentar um adulto qualquer, em qualquer situação, ela vai falar, minha mãe e meu pai me defendem, então eu posso fazer o que eu quiser. E aí, onde nós vamos chegar com tudo isso, né, gente? A gente precisa deixar claro na mente das crianças que elas têm limites, que elas têm obrigações, como tudo na nossa vida. Você já imaginou você chegar no seu trabalho e falar assim, olha, hoje eu não vou fazer tal coisa, e o seu chefe falar, então você não vai receber por isso, e você dar um chilique e chamar sua mãe desesperada, chorando, porque o seu chefe quer que você cumpra a sua função? Ou então, você pode achar que você é muito rico e que seu filho não vai ser empregado de ninguém, mas já pensou, ele vai fechar um negócio, vai numa reunião de negócios com muitas pessoas e a pessoa não fecha o negócio com ele, não tem interesse no produto que ele oferece e ele tem uma síncope, ou quer matar alguém, ou quer se matar, ou vai chorando contar para a mãe e para o pai. E quando essa criança não tiver mais mãe e pai? A gente precisa deixar registrado nas crianças que as escolhas que elas fazem hoje vão refletir no que elas vão colher no dia seguinte, no futuro, na adolescência, na vida adulta. Então, os limites, eles precisam estar claros. Até aqui eu posso, daqui para lá, a minha mãe não vai passar a mão na minha cabeça se eu resolver enfrentar alguém de forma errada. Da mesma forma que a gente precisa proteger, ouvir o que os filhos têm a dizer. Ah, eu não gosto daquele tio, mas por que você não gosta, né? Vamos conversar a respeito disso. Mas é desendeusar essa criança, né? Tirá-la desse pedestal de dominação. A criança precisa saber onde estão seus limites e ela precisa respeitar hierarquias. Um professor, ele é autoridade e ele não vai gritar, espernear, xingar seu filho porque ele acordou naquele dia com essa vontade. Ele vai tomar algumas decisões que são necessárias de acordo com o comportamento da criança. E aí, se os pais não forem de acordo, a gente conversa e explica. Mas eu acho melhor você confiar nas atitudes do seu professor. Um belo dia, meu filho também chegou reclamando da van escolar. Ficou muito bravo. Mamãe, o tio Iá disse pra mim que eu sou chato. E eu sei o quanto meu filho é chato e birrentinho e é teimosinho às vezes. E aí eu disse pra ele, filho, quando um adulto falar pra você que você é chato, sabe o que você faz? Aí ele olhou com aquele olhão assim, esperando, né, o que eu tinha pra dizer. Eu falei pra ele, deixe de ser chato. Então vamos refletir sobre essa educação que a gente quer para o futuro dos nossos filhos, dos nossos alunos, e vamos tentar criar na cabecinha deles essa intenção de respeito ao próximo.